Bom dia! Vamos lá para a nossa revisão de matemática? Na nossa revisão de matemática, nós iremos revisar todo o conteúdo que foi proposto para a prova. Se tiver algum conteúdo que nós ainda não responderam as páginas que não fizeram, então, vamos lá, nós iremos fazer, a tia vai explicar, tá bom? Ó, começa na página 2 e vai até a página 30. Quem tiver alguma atividade que não foi realizada, então aproveita e realiza, que enquanto está realizando, está estudando para a prova, tá bom? Vamos lá. Então, medidas do tempo. O que é que nós usamos para medir o tempo? Nós utilizamos o quê? O relógio. Tem o relógio analógico, né? Que é o relógio de ponteiro, e temos o relógio digital, que é aquele reloginho normal, que aparece o númerozinho, onde nós podemos observá-lo com o horário do celular. Vamos lá para a hora. Ó, vamos fazer o relógio. Prestem atenção. Sabemos que para nós contarmos as horas, é o quê? De 5 em 5 minutos, não é? De 5 em 5 minutos. Vamos lá. Então, 1 é quem? 5, o 2, 10, o 3, 15, o 4, 20, o 5, 25, o 6, o 30, o 7, 35, o 8, o 40, o 9, 45, o 10, o 50, o 11, 55 e o 12, o 60. Então, uma hora tem quantos minutos? 60 minutos, não é? Então, para nós contarmos a hora, nós contamos de 5 em 5. Vamos lá. Então, tia, no relógio digital aparece 12, 13, pronto. Porque um dia tem quantas horas? 24 horas. Ó, meio-dia tem 12 horas. Então, uma hora é quem? É o 13, o 2 é o 14, o 3 é o 15, o 4 é o 16, o 5 é o 17, o 6 é o 18, o 7 é o 19, o 8 é o 20, o 9 é o 21, o 10 é o 22, o 11 é o 23 e o 12 é o 24. 24 horas. Quando nós iremos marcar a hora, o ponteiro pequeno, nós sabemos que marca o quê? A hora, e o grande marca o minuto. Muito bem. Nossa aula começa que horas? 8 horas. Então, o ponteiro pequeno vai ficar onde? Muito bem, Raquel, no número 8. E o grande vai ficar onde? No número 12, marcando que horas? 8 horas. E que hora que finaliza a nossa aula? Em que horas? Meio-dia, mais ou menos meio-dia, não é? Então, vamos lá. Quando eu vou marcar meio-dia, os dois ponteiros irão ficar onde? Eu sei que o pequeno marca a hora e o grande o minuto, então vai ficar no 12. Que hora é o lanchinho de vocês? Né? O lanchinho é o quê? 8h50, não é? Então, o ponteiro pequeno vai ficar onde? No 8. E o grande vai ficar onde? Lá no 10, não é? Porque é 50. Pronto? Alguma dúvida? Ponteiro pequeno marca a hora, ponteiro grande marca o minuto, o tempo e a fração. Quando nós vamos calcular algo, né, ó, você sabia que dizer as horas na Espanha é diferente de como dizemos aqui no Brasil? Observe como os espanhóis leem as horas representadas. Ó, que hora está marcada aqui nesse relógio dele? Está marcado que hora? 6h15. Vamos fazer o horário igual ao horário dele aí, ó. 6, o ponteiro pequeno está no grande, o ponteiro pequeno está no 6 e o grande está no 3. Então, é o quê? 6h15. Olha aí, então como é que ele lê? Nessa situação, a expressão 1/4 de hora é indicado para 15 minutos. Por quê? Acompanhe. Uma hora tem 60 minutos. Sim, 1/4 de hora tem 60 minutos. Porque ele fez o quê? Ele dividiu a hora. Quanto tempo tem uma hora? 60. Ele disse que é 1/4 da hora. Então, quando eu vou dividir um número de fração, eu sempre utilizo quem? O número de baixo para fazer a divisão. Se ele quer 1/4 da hora, eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, eu vou dividir por quem? Por 4. Tudo bem? Que dá quanto? Dá 15. Entenderam? Sempre que eu vou dividir o número com fração, eu vou sempre dividir o número de baixo. Sempre quando ele fala de hora relacionada à fração, eu vou dividir a quantidade do tempo. Quantos minutos tem uma hora?
60. Então, 60. Vejam, observem que quando ele pediu 1/4 de hora, ele dividiu 60 por 4, que deu quanto? 15. Ele pediu 1/2 da hora. Ele dividiu 60 por quanto? Ó, por 2, que deu 30 minutos. Acompanhe na página 10. Quando ele pediu 3/4 de hora, ele dividiu por quem? Por 4, né? E assim, dessa maneira que a tia explicou. Ele vai dividindo quem? Pela quantidade da hora. Quantos minutos em uma hora? 60. Tudo bem? Vamos lá. Dar continuidade. Então, vamos lá. Giros e ângulos. Naquela aula que a tia deu lá na quadra, lembra que a tia explicou uma aula na quadra, onde a tia estava falando de ângulos, não é? Então, vamos lá. Os tipos de ângulo, ele tem o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Observem na página 15. Quando nós estamos no ângulo reto, ele vai ficar, ó, ele é como se fosse o quê? A tia explicou que o ângulo é onde ele é ligado uma vértice entre as retas, onde está ligando a vértice a uma reta. Então, quem é o ângulo? Quem vai ficar entre uma reta e outra. Que ângulo é esse? É o ângulo agudo. E o ângulo, esse é o ângulo, desculpa, é o ângulo reto. Por que reto, tia? Observe que ele está, ó, perfeitinho, bem quadradinho. Quando ele está no ângulo agudo, ele está o que? Mais pela metade. O ângulo agudo. Quando ele é um ângulo obtuso, ele é, ó, mais largo. Observem, ele vai estar o que? Mais abertinho. O agudo, o reto, ele vai estar bem reto, a expressão já fala, reto, bem no quadrado. Quando ele está no agudo, ele já está um pouquinho mais inclinado. E quando ele é obtuso, ele vai estar mais deitadinho. Observem o ângulo. Ó, tá vendo? Do jeito que a tia utilizou a mão. Tudo bem? Então, agora vamos lá para os polígonos. O que são polígonos? Em polígonos são figuras planas fechadas, formadas por linhas retas. Sendo elas, quando ela tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Quando ele tem 4, de quadrilátero. Quando ele tem 5, de pentágono. Quando ele tem 6, de hexágono. Quando ele tem 7, de heptágono. Quando ele tem 8, de octógono. Quando ele tem 9, de eneágono. E quando ele tem 10, de decágono. Vamos lá, olha aí. Nós sabemos, a tia acabou de explicar que polígonos são figuras planas. Olha aí, onde ele tem o quê? Ele tem vértices, que são as pontas. Ele tem lados, não é? Então, nós o classificamos de acordo com a quantidade de lados. Tudo bem? Então, agora nós iremos para o perímetro. Pronto, a tia vai deixar até esse quadradinho aqui. O que é perímetro? Perímetro é a soma do total de tudo. Pronto, nós sabemos que um quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Se esse quadrado, ele tem 2 aqui, quanto é que vai valer aqui? 2. E aqui, 2. E aqui também, 2. Porque um quadrado tem todos os lados iguais. Quando nós vamos calcular o perímetro, nós fazemos a soma do total. Então, como é que eu vou fazer, tia? 2 mais 2 mais 2 mais 2. Um quadrado com quantos lados? 4. Um quadrado tem 4 lados iguais. Se um lado valia 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2, 4, 6, 8. Então, quanto é o perímetro desse quadrado? 8 centímetros. Vamos lá, outro exemplo. Se a tia tem essa figura, olha aqui, prestem atenção. Um triângulo, mas com ângulo obtuso, ó, prestem atenção. Se esse lado aqui vale 10, esse vale 8 e esse vale 3. Como é que eu vou calcular esse perímetro? A tia disse que perímetro é o quê? A soma do total. Vamos lá, então eu vou somar quem? 10 mais 8 mais 3. 10 mais 8, 18. 18 mais 3, 18. 19, 20, 21. Então, quanto é o perímetro desse triângulo? 21 centímetros. Perímetro é a soma da área. Eu vou somar a quantidade total dos números dados do espaço que ele pediu. Lá na página 27 tem atividade sobre o perímetro. Olha aí, ele fala que perímetro é a medida do contorno da figura.
Se eu vou ter essa outra figura, a tia vai explicar. Se eu tenho, ó, aí no livro de vocês tem essa figura aqui, ó. Aqui tem 8 centímetros e aqui tem 4. Pronto, olha aí. Tia, mas desse lado não tem nada e nem desse. Se esse lado é igual a esse, se esse lado é 8, esse aqui também vale 8. Se esse lado é 4, esse é igual a esse, também vale 4. O que é a soma? O que é o perímetro? A soma. Então eu vou somar quem? 8 mais 8 mais 4 mais 4. Muito bem, a soma do total. A soma da figura. Olha aí. 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. Então, qual é o perímetro? Quanto é o perímetro dessa figura? 24 centímetros. Tudo bem? Compreenderam o que é perímetro? É a medida do contorno da figura, tá bom? Então, para finalizar, vocês irão realizar essa atividade e estudar para a prova, porque faltava apenas essa, não é? Para nós concluirmos o conteúdo para a prova. Então, qualquer dúvida, chama a tia no grupo ou no privado, que a tia está aqui disponível para vocês, tá bom? Beijo!